Queria que o senhor falasse um pouquinho, Edvandir. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal recebe de que maneira essa notícia da troca de comando da corporação? Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom, já era algo anunciado desde a crise do ano passado, a tentativa de mudança do superintendente do Rio de Janeiro. Havia uma possibilidade de troca do diretor-geral da Polícia Federal. A gente esperava que ocorresse em fevereiro, não ocorreu, e acreditávamos que até o meio do ano ocorreria. Então, e depois de ontem, das repercussões de ontem, nos parecia que era algo iminente mesmo. Bom dia, falando com o senhor agora, Elisa Vecchi, aqui do estúdio. Essa mudança, todo esse momento que nós estamos vivendo, favorece ou não favorece a segurança nacional? Bom, independentemente do momento, Elisa, a nossa questão é que nós vamos agora para o quarto diretor-geral. E a Polícia Federal, como qualquer instituição, não pode passar por tantas mudanças num período tão curto. Nós não temos um mandato para o diretor-geral, a autonomia administrativa da Polícia Federal não existe, o diretor-geral pode sequer nomear a sua equipe sem interferência nenhuma do ministro ou do governo. Então, acho que para além da situação, nós temos de falar da situação da própria Polícia Federal, que não está protegida institucionalmente. Por favor, Basília. Pois delegado Edvandir Paiva, eu gostaria de saber, tudo bem? Primeiramente, bom dia. Por que agora? Vocês conseguem explicar por que a demissão de Valeixo se deu agora? Havia uma expectativa de saída dele do cargo, algo como julho, pelo que as fontes têm nos relatado, mas por que agora, no momento de pandemia, mexer com a Polícia Federal? Bom dia, Basília. Bom, essas são as respostas que o próprio governo terá que dar durante o dia. Porque agora, nós também fomos surpreendidos ontem com essa notícia, novamente. Hoje se confirmou a exoneração, então é uma resposta que eu não tenho por que agora. Mas, diante de todo o caminhamento da situação desde o ano passado, era uma saída que já se esperava, até porque o nosso diretor-geral, o Dr. Maurício Valeixo, estava numa situação bastante desconfortável. E, inclusive, do ponto de vista humano, para ele era muito penoso. O senhor disse há pouco que já esperava esta mudança no comando da polícia desde o desgaste no segundo semestre do ano passado. O senhor, como presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, o senhor entende que o cargo de diretor-geral da Polícia Federal tem que estar relacionado à Presidência da República ou ao Ministério da Justiça? Porque o que a gente percebe é que há uma divergência de entendimento entre o presidente e o ministro. O presidente acredita que é competência dele escolher o comando da PF no Brasil. Já o ministro da Justiça entende que é ele quem tem que escolher esse cargo importantíssimo. Tino, a nomeação do diretor-geral da polícia é uma atribuição do presidente da República, é o que está dito na lei. Se foi negociado com o ministro e ele teria autonomia para nomear todos os cargos abaixo dele, aí é uma questão que o ministro deve resolver com o presidente da República. Afinal, é o presidente da República que tem a caneta e ele que acaba definindo quem serão os ocupantes dos cargos. A PF é uma polícia de Estado. Então, o diretor-geral da polícia deveria ter mandato, deveria ser nomeado pelo presidente, mas ter uma estabilidade até para fins de administração da Polícia Federal. Não há previsibilidade, não há como cumprir projetos. O novo diretor-geral que será nomeado hoje ou nos próximos dias poderá ser demitido a qualquer momento. Então, a Polícia Federal é uma polícia muito importante, demonstrou muito trabalho para a sociedade brasileira, não merece viver essas intempéries.
O senhor falou há pouco e agora voltou a reforçar isso, a questão da instabilidade na estrutura da polícia, nesse caso de trocas. O senhor acredita que o fato de retirarem alguém de confiança do ministro da Justiça pode gerar uma instabilidade maior, ou seja, que pode haver uma mudança muito drástica nessa estrutura ao chegar alguém que de repente não tem aí um relacionamento tão íntimo, tão próximo com o próprio ministro? Acredito que essa situação do ministro ele terá que resolver com o governo. Na verdade, nós estamos no presidencialismo. Se o ministro não está alinhado com o presidente, ele não tem condições de ficar. Assim funciona no sistema presidencialista. Ele terá que decidir lá com o presidente como que vai administrar uma situação como essa. Se ele não consegue manter numa pasta, num órgão tão importante alguém da confiança e da escolha dele, acredito que ele fique enfraquecido perante o governo e deve pensar se deve continuar no governo. E o governo também tem que pensar em quem ele quer na pasta. Nós estamos mais preocupados com a Polícia Federal. O Ministério é um ministério, quer queira ou quer não, um ministério de político, de uma pessoa ligada ao governo, mesmo sendo o ex-juiz federal Sérgio Moro. A Polícia Federal não. A Polícia Federal é um órgão de Estado brasileiro. Ela vai funcionar independente do governo que estiver na vida. Só precisa de mais proteção legislativa. Delegado, o senhor, como uma liderança reconhecida dentro da Polícia Federal, consegue aferir esse termômetro da crise de uma maneira muito melhor, né? Um lugar muito mais bem situado do que nós mesmos, jornalistas. Eu gostaria de saber se a demissão de Maurício Valeixo, na sua avaliação, vai gerar um efeito cascata dentro da corporação. Se já há superintendências reagindo com uma possível saída também de suas unidades locais. Mas quando um diretor-geral é exonerado, todo o staff dele, todos os superintendentes estão com os cargos à disponibilidade, né? À disposição do novo diretor-geral. E é natural que uma mudança na direção-geral desencadeie uma mudança no Brasil inteiro. Vai depender da política do novo diretor-geral, se ele vai querer trocar as superintendências todas. A diretoria com certeza haverá muitas mudanças, e esse é até um fator ruim dessa falta de previsibilidade, porque a cada troca de diretor-geral muda bastante. Perfeito, obrigada pela gentileza da entrevista nesta manhã de sexta-feira. Nós conversamos com o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva. Muito obrigada pela gentileza.